mais um programa Emoções e é sempre um prazer estar novamente com vocês. Nosso programa que hoje traz um tema que já vem sendo pedido há bastante tempo por várias pessoas, que é o tema do TDAH. Por isso, eu quero convidar todos vocês que estão nos assistindo a permanecerem conosco até o final e ao final do nosso programa, correrem lá no nosso canal no YouTube, o canal que você já conhece, Emoções com a psicóloga Suelen Mota, para compartilhar o link com o maior número de pessoas possível que você conhece, tanto familiares, amigos, porque apesar de ser um tema que tem sido bastante falado nos últimos tempos, eu ainda vejo que existem muitas dúvidas e muitos mitos acerca do TDAH. Por isso, para começar o nosso programa e te provando que ainda existem muitos mitos, eu separei algumas frases que são ditas com bastante frequência àquelas pessoas ou referente àquelas pessoas que têm esse transtorno e que talvez até você já tenha dito. Vê só. As frases são coisas do tipo: ele não para quieto, ela se machuca muito. Ah, fulano é muito desatento, vive derrubando as coisas, não deixa recado com ciclano não, esquece de tudo. Você já ouviu alguém falar assim? Ou você já se referiu assim a algumas pessoas? Pois é, como eu falei, essas são frases ditas com muita frequência referente a pessoas que sofrem do transtorno de TDAH e que trazem um sofrimento ainda maior para esses portadores. É por isso que o nosso programa traz hoje essa informação do que é o TDAH. Você sabe? Vou colocar aí na sua tela o que significa o TDAH, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Para você entender do que se trata esse transtorno, está aparecendo aqui na sua tela. O TDAH nada mais é do que um padrão persistente de falta de atenção, de impulsividade e de hiperatividade. Quando comparado a outras pessoas da mesma faixa etária, a gente vê que aquele portador, ele vai ter essas características de forma mais latente. Então, se a gente for parar e pensar na nossa vida, todos nós em algum momento somos desatentos, todos nós em algum momento somos mais impulsivos, mais agitados, mas o portador do TDAH, ele tem essas características continuamente e de forma muito acentuada. É por isso que as pessoas vão se referir a eles dessa maneira. Fulano é desatento, fulano não presta atenção, fulano derruba tudo, fulano esquece. Mas são frases que não vão ajudar em nada a essa pessoa, porque acabam rotulando e tirando da pessoa toda a possibilidade que ela tem de fazer aquilo que no fundo é o que você deseja, fazer aquilo que é esperado de acordo com a faixa etária dela. Trata-se de uma predisposição genética, mas a ciência já mostra que fatores ambientais e neurológicos também contribuem. E aí, para você entender bem esse transtorno, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, como o próprio nome já diz, são duas coisas juntas: a falta de atenção e a hiperatividade. Por isso eu separei os principais sintomas de cada um deles para você ver se essas pessoas que você conhece, que você acha de repente que pode ter esse diagnóstico, tem esses sintomas de forma frequente ou não. Vai aparecer aí na sua tela primeiro os principais sintomas da desatenção. Eu listei 7, poderia listar mais, e são eles: pessoas que não conseguem se atentar aos detalhes. Então, eu não estou falando de gente que não é minimamente detalhista, não. Eu estou falando de pessoas que realmente passa desapercebido para ela qualquer tipo de detalhe. São pessoas que olham o mundo de forma mais global, de forma mais geral. Não conseguem seguir as instruções que são passadas, não porque tem alguma dificuldade motora ou cognitiva, mas porque elas não prestam atenção na instrução, logo não conseguem seguir. Tem dificuldade para se organizar e organizar as tarefas, acabam evitando
de fazer tarefas que exijam muito esforço mental, porque são tarefas que exigem maior atenção, e aí como elas sabem que elas não vão se sair tão bem, elas tendem a evitar, perdem as coisas com muita facilidade, porque esquecem, né? São pessoas que se veem facilmente distraídas por qualquer estímulo exterior àquilo que ela está fazendo. Então, numa sala de aula, por exemplo, é aquele aluno que a professora está explicando, ele está prestando atenção, aí de repente o coleguinha do lado deixa cair a borracha no chão. Já é o suficiente para ele se desligar da explicação da professora e prestar atenção no que está acontecendo ali. Ou o adulto, que você está conversando com ele na rua, por exemplo, e aí do outro lado da rua acontece algum evento, ele deixa de prestar atenção no que você está falando, porque aquele estímulo exterior tira a atenção dele. E aí acabam sendo pessoas que se esquecem com muita facilidade, né, do que é falado, como não prestam muita atenção. Então, realmente são pessoas que têm mais dificuldade de se lembrar das tarefas cotidianas, de passar um recado. Esses são os principais sintomas da desatenção. Agora vai aparecer na sua tela os principais sintomas da hiperatividade e da impulsividade. Lembra que eu te falei que são duas coisas juntas? Então, você já viu os sintomas da desatenção, agora eu vou te mostrar o da hiperatividade e da impulsividade. E são eles: pessoas que estão o tempo todo mexendo as mãos ou os pés. Tá vendo televisão e tá ali com a mão mexendo ou mexendo o pé, não consegue ficar parado. Ou se tá numa reunião, numa sala de aula, uma palestra, sei lá, levanta 10 vezes para ir ao banheiro, para tomar um café, porque não consegue se concentrar e ficar sentadinho na cadeira, né? São pessoas que numa ocasião em que se espera que não tem atitudes como correr, subir escada, elas vão fazer isso, porque tem muita energia. São incapazes de desenvolver uma atividade que seja mais tranquila. E aí, só um parêntese nessa característica, são incapazes quando sem tratamento. Porque alguém que está num tratamento adequado, ele até consegue desenvolver uma atividade mais calma, mas precisa estar dentro de um tratamento. E tratamento, um outro parêntese, não é necessariamente o medicamentoso que é a Ritalina. Porque o que se difundiu aí, de um modo geral, é que TDAH é sinônimo de tomar Ritalina. E não precisa ser assim. A gente tem visto bons resultados, aliás, resultados excelentes de pessoas com esse transtorno que na terapia já conseguem se controlar. E aí, às vezes, o que eu vejo é que os pais entram, né, com uma fórmula medicamentosa, porque é mais rápido o efeito, e aí acabam prejudicando. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas se você for pesquisar, até porque o nosso tempo não dá, mas se você for pesquisar, os efeitos colaterais da Ritalina a longo prazo são enormes. Então, papai e mamãe, cuidado, busca primeiro terapia, né? O próprio terapeuta vai, se necessário, te indicar um profissional da área da medicina que certamente vai prescrever um medicamento, mas não corra primeiro para a medicação, ok? Os outros sintomas: falam demais, interrompem quem está conversando, acabam dando respostas muito rápidas. Então, por exemplo, são pessoas que, diante de uma pergunta, você nem termina a frase, a pessoa já se antecipa e dá a resposta, e acaba dando resposta, às vezes, equivocada, porque não ouviu a pergunta toda, e não ouve porque não tem essa paciência de esperar você terminar a frase. Enfim, esses são os principais sintomas da impulsividade. E aí você pode estar perguntando assim: caramba, Suelen, de fato eu conheço alguém que tem esses sintomas, né, de forma bem evidente, tanto da impulsividade quanto da desatenção. Calma,
Mais uma coisa que você precisa saber é que esses sintomas precisam persistir por pelo menos 6 meses se essa pessoa tiver menos de 6 anos de idade ou se for alguém maior que dure pelo menos 5 meses. E precisa estar presente em pelo menos 2 contextos diferentes. Como assim, Suelen? Às vezes eu ouço alguns pais falando assim, em casa meu filho não para quieto, meu filho não presta atenção em nada do que eu falo, eu não consigo entender. Essa semana mesmo, uma pessoa falou assim para mim, eu não consigo entender, Suelen. Na escola, os professores só elogiam, na igreja, a salinha que a criança faz parte, só tem elogio, agora em casa não para quieto. Isso não é sinal de TDAH. Né? Alguém com TDAH, ele vai ter essas características em vários ambientes. Então, se é só em um ambiente, a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo, que está motivando essa criança, esse adolescente ou esse adulto a agir dessa maneira que não é esperada de acordo com a faixa etária dela. Eu trouxe alguns dados para vocês e vai aparecer aí na sua tela, ó. Segundo a Associação Brasileira do TDAH, a prevalência deste é de 3 a 5% da população infantil, só aqui no Brasil e nos demais países também, né, em que o TDAH já foi estudado. O que isso significa na prática? Significa que se trata de um transtorno mais comum do que a gente espera. Contudo, não é tão comum a ponto das pessoas confundirem o TDAH com falta de limite, com falta de educação, o que deixa muitos pais angustiados. Porque, como a gente viu lá no começo, tem como voltar o slide do que é TDAH? Enquanto vai aparecer aí na sua tela, como a gente viu ali no começo do programa, o TDAH é esse padrão persistente, né, de desatenção, impulsividade e hiperatividade que não condiz com a faixa etária. É por isso que muita gente acha que é falta de limite, que é falta de educação da criança que sofre com TDAH. E não é o caso. Então, assim, cuidado com as frases que são ditas, porque eu vejo assim, muitos pais sofrendo e se culpando de atitudes como se eles tivessem a responsabilidade pelo sintoma de um transtorno que os filhos têm. E aí, como o nosso programa já está encerrando, eu quero deixar algumas dicas para vocês, pais, porque assim, certamente que nenhum de nós tem o poder de gerar sintoma no nosso filho, isso é um fato. Mas, sim, tem algumas atitudes nossas que podem contribuir para agravar o problema. Então, a primeira dica que vai aparecer aí para você, papel e caneta na mão, é busque equilíbrio. Às vezes eu vejo isso não só com TDAH, com qualquer tipo de transtorno, de problema emocional, diante de um diagnóstico, pais, mães, avós, maridos, enfim, familiares que amam, veem aquela pessoa portadora do transtorno como um coitadinho e deixam de tratar essa pessoa com o limite necessário. Então, seu filho que tem o TDAH, ele precisa do mesmo limite que uma criança que não tem. Busca esse equilíbrio. Segunda, se informe o máximo que você puder. A informação, como eu sempre digo, ela é libertadora. Terceira dica é não abra mão da atividade física. Se o TDAH é justamente esse excesso de energia, se a gente pode falar assim, então seu filho precisa gastar a energia dele em algum lugar, né? Então coloque ele numa arte marcial, numa natação, enfim, em algum lugar para que ele possa ficar cansado. Quarta dica é a questão do sono, né? O seu filho precisa dormir, crianças precisam dormir pelo menos 10 horas por noite. Cuidado com isso. Quinta dica, elogie. É a ideia do reforço pela palavra, né? Então, tem o foco naquilo que é positivo e não naquilo que é negativo. E a última dica, busque um profissional que possa te auxiliar. Nosso programa, infelizmente, terminou. Infelizmente que eu queria falar mais coisas para vocês. Mas amanhã eu vou falar um pouquinho mais desse tema na coluna Bem-Estar Emocional aqui pelas páginas do Jornal Diário. Eu espero vocês, um beijo grande
e que Deus abençoe a todos. My love.